E aí, pessoal, tem sempre aquela questão de concurso, né? Aquela que é um verdadeiro divisor de águas que separa quem passa de quem fica pelo caminho. Pois é, hoje a gente vai analisar uma delas, direto da banca CESP. O caso envolve um roubo, um cabo de vassoura e uma interpretação do STJ que, olha, é crucial dominar. Vamos desvendar isso juntos. Bom, a questão está aí na tela. A situação é a seguinte: um cabo de vassoura foi usado num roubo. A grande pergunta é, mesmo sem apreender esse cabo de vassoura, sem fazer uma perícia, a pena pode ser aumentada? Pensa um pouquinho aí, o que seria marcado na hora da prova? Certo ou errado? Essa decisão, gente, pode definir uma aprovação. E a resposta correta é certo exatamente. Se essa resposta foi uma surpresa, a dica é ficar por aqui, porque a explicação é justamente aquele tipo de detalhe que faz toda a diferença para ser aprovado. Ok, mas por que essa afirmativa está correta? A chave aqui não está na letra fria da lei, sabe? Ela está na interpretação que já está consolidada lá no Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Vamos entender a lógica por trás dessa decisão. E aqui está o pulo do gato. O STJ entende que a capacidade de um objeto de machucar, a tal da potencialidade lesiva, não depende de um laudo pericial para ser provada. Não mesmo. Outros meios são totalmente válidos, e em crimes assim, a prova mais forte muitas vezes vem da própria vítima. Vamos deixar esse conceito bem claro. Potencialidade lesiva não é sobre o que o objeto é, mas sim sobre o que ele pode fazer ali no contexto do crime. Um cabo de vassoura no seu uso normal é inofensivo, claro. Mas, se ele é usado como arma em um assalto, a sua capacidade de ferir ou de intimidar gravemente é inegável. É nisso que o STJ foca, na função que o objeto teve durante o crime. Olha só como essa tabela organiza o raciocínio. A majorante é o uso da arma, certo? A prova, bom, segundo o STJ, pode ser oral. Ou seja, o que realmente importa é provar a capacidade de causar dano, e não a formalidade de como essa prova foi obtida. É por isso que a perícia se torna dispensável se o depoimento da vítima for forte e coerente o suficiente. E essa frase ilustra isso perfeitamente. Em crimes como roubo, que muitas vezes acontecem longe de outras testemunhas, a palavra da vítima ganha uma força assim, gigantesca. O depoimento de quem sofreu a violência, se for coerente, é considerado uma prova muito robusta. E muitas vezes é o suficiente para comprovar não só o crime, mas também as circunstâncias, como o uso de um objeto perigoso. Agora, vamos falar da armadilha, porque todo bom examinador cria uma, né? E nessa questão, a pegadinha é um clássico. É exatamente aqui que muito candidato bom acaba escorregando. A armadilha é pensar de um jeito muito formal, muito apegado à prova material. O erro comum é achar que, se não tem o objeto apreendido e periciado, não tem como provar a majorante. Mas a realidade da jurisprudência, que é o que o CESP cobra, é outra. O que importa mesmo é a comprovação de que o objeto foi usado e que ele tinha potencial para ferir. E essa comprovação, como a gente já viu, pode muito bem vir do depoimento da vítima. Certo, já entendemos a questão e a pegadinha. Mas como é que a gente transforma esse conhecimento em uma tática de estudo para nunca mais errar uma questão assim? Vamos para a parte prática, então? Então vamos organizar as ideias para levar para a vida de concurseiro. Primeiro ponto e talvez o mais importante. Para bancas como o CESP, jurisprudência vale mais que a lei seca. Segundo, a palavra da vítima em crimes patrimoniais é uma prova, poderosíssima. Terceiro, o foco é sempre na capacidade de causar dano, não no objeto em si. E por último, é bom lembrar que a prova é livre desde que seja lícita. Gravem isso. Para fechar, fica uma reflexão. O roubo é um exemplo claro, mas não é o único. Em quais outros crimes ou situações do nosso direito penal a palavra da vítima se torna a peça central desse quebra-cabeça de provas? Pensar nisso ajuda a expandir a aplicação dessa tática para muitos outros temas. E é isso. Se essa análise ajudou a clarear as coisas, não dá para parar por aqui. A dica é se inscrever no canal, ativar as notificações e, o mais importante, compartilhar esta análise com aquele colega de estudos que também precisa dominar esses detalhes. A vaga começa a ser conquistada agora. Até a próxima!